O céu escurecia sobre Jerusalém. Mas o que se aproximava não era apenas a noite. Era o terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. No horizonte, uma tempestade de ferro e fogo marchava sem piedade. A Babilônia havia despertado. Os portões sagrados ruíram. O templo foi profanado. Príncipes e sacerdotes foram lançados em correntes, seus gritos calados pela poeira do exílio. Entre eles estava um jovem cujo destino mudaria o curso da história. Mas essa não é apenas a história de um cativo, não é apenas o relato de um profeta em terra estranha, é o início de uma guerra invisível entre reinos humanos e decretos eternos. É um sussurro vindo das eras, um aviso para todos os tempos. Alguns dizem que Daniel falou do passado, outros que ele enxergou o fim. E se as palavras que foram seladas por séculos estão prestes a se cumprir, e os sábios entenderão. Jerusalém arde em chamas. O céu está coberto por nuvens escuras, como se o próprio firmamento lamentasse o que acontecia. Entre os gritos, o tinir de espadas e o estalar das muralhas em colapso, o exército babilônico avança implacável. Nabucodonosor, rei da Babilônia, observa a cidade sagrada a ser tomada. Seus olhos não demonstram piedade. Ao seu lado, conselheiros anotam nomes, riquezas e ordenam a separação dos jovens mais promissores. Dos escombros, 4 adolescentes são arrastados. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Suas roupas estão sujas, mas o olhar permanece firme. São levados para uma terra estrangeira, onde seus nomes, cultura e fé seriam postos à prova. No coração da Babilônia, os portões do palácio se abrem como a boca de um monstro faminto. Ali, sob o comando de Aspenaz, chefe dos oficiais do rei, os jovens são rebatizados. Daniel se torna Beltesazar. Ananias é chamado Sadraque. Misael é renomeado Mesaque. E Azarias recebe o nome de Abed-nego. No salão do treinamento, iguarias finas, carnes suculentas e vinhos aromáticos são servidos, mas Daniel observa com desconfiança. Não era apenas comida, era consagração. Os alimentos e bebidas haviam sido oferecidos aos deuses babilônicos. Com coragem, ele se aproxima de Aspenaz. Peço-lhe que não me obrigue a me contaminar com a comida e o vinho do rei. Aspenaz hesita. Ele simpatiza com Daniel, mas teme a ira de Nabucodonosor. Daniel insistou. Propõe um teste. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber durante 10 dias, sugere Daniel. Depois, compare nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. Aspenaz concorda, relutante. Passados 10 dias, Daniel e seus amigos estão mais saudáveis e fortes que todos os outros. O oficial, impressionado, permite que continuem com sua dieta. Nos anos seguintes, os 4 jovens hebreus se destacam em sabedoria e conhecimento. O próprio rei Nabucodonosor os examina e os considera 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de seu reino. Mas a verdadeira aprovação ainda estava por vir. Uma noite, o rei tem um sonho perturbador. Acorda em pânico, mas não consegue se lembrar do que sonhou. Convoca seus conselheiros, exigindo que não apenas interpretem o sonho, mas também o revelem. É uma tarefa impossível. Os sábios da corte tremem, sabendo que suas vidas estão em risco. Daniel, ao saber da situação, pede tempo ao rei. Ele e seus amigos oram fervorosamente, buscando a revelação divina. Durante a noite, o mistério é revelado a Daniel em uma visão. Na manhã seguinte, ele se apresenta diante do trono. Ó rei, diz Daniel, nenhum sábio pode revelar ao rei o mistério sobre o qual perguntou. Mas há um Deus nos céus que revela os mistérios. Então, para espanto de todos, Daniel descreve o sonho do rei. Uma grande estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés parte de ferro, parte de barro. Uma pedra, cortada sem auxílio de mãos, atinge os pés da estátua, despedaçando-a completamente. Daniel Intapuretá. A estátua representa os reinos que virão. O ouro é a Babilônia.
A prata, o reino que a sucederá. E assim por diante. A pedra é o reino de Deus, que destruirá todos os reinos terrenos e permanecerá para sempre. Nabucodonosor, atônito, se prostra diante de Daniel. Verdadeiramente o seu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, declara. Daniel é promovido a governador da província da Babilônia e chefe de todos os sábios. Mas a história não termina aí. Anos depois, Nabucodonosor, em sua arrogância, ergue uma estátua de ouro e ordena que todos a adorem. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusam. Furiosos, são lançados em uma fornalha ardente. O rei, observando, vê não 3, mas 4 homens caminhando ilesos entre as chamas. O quarto se parece com um filho dos deuses, exclama. Os 3 amigos saem ilesos, sem nem mesmo cheiro de fogo em suas roupas. O rei, mais uma vez, reconhece o poder do Deus de Daniel. O tempo passa. Nabucodonosor morre e seu neto, Belsazar, assume o trono. Durante um grande banquete, usando os utensílios sagrados roubados do templo de Jerusalém, uma mão misteriosa aparece e escreve na parede. Aterrorizado, Belsazar chama Daniel. Daniel, Leá, escrital, M-E-E-M-E-T-Q-U-U-E-L-P, Aeres, ele interpreta. Deus contou os dias do seu reinado e deu-lhe um fim. Você foi pesado na balança e achado em falta. Seu reino será dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, Belsazar é morto e Dario, o medo, toma o reino. Sob o novo governo, Daniel prospera, mas seus inimigos, invejosos, convencem Dario a assinar um decreto proibindo orações a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por 30 dias. Daniel, fiel como sempre, continua orando 3 vezes ao dia, de joelhos, voltado para Jerusalém. Pego em flagrante! Daniel é lançado na cova dos leões. O rei passa a noite em claro, angustiado. Ao amanhecer, corre para a cova. Daniel, servo do Deus vivo, grita. Seu Deus, a quem você serve continuamente, foi capaz de livrá-lo dos leões. Vivo para sempre. Responde Daniel. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Dario, maravilhado, ordena que os acusadores de Daniel sejam lançados aos leões. Depois emite um decreto. Em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Mas as visões de Daniel não terminam aí. Em sonhos e visões, ele vê o futuro distante. 4 grandes bestas surgindo do mar, representando reinos, um filho do homem, vindo com as nuvens do céu, recebendo autoridade eterna. Um carneiro e um bode em combate, simbolizando conflitos futuros. E então, a visão mais enigmática. 70 semanas determinadas sobre seu povo e sua cidade santa. Um decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. A vinda de um ungido, um príncipe. E no fim, desolação. Daniel, perplexo com essas revelações, é instruído. Guarde em segredo as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o conhecimento aumentará. Assim termina o relato de Daniel, o profeta, um homem que enfrentou leões, interpretou sonhos e viu além do véu do templo. Sua história é um testemunho de fé inabalável, de coragem diante da adversidade e de sabedoria divina em tempos de trevas. As palavras de Daniel ecoam através dos séculos, um enigma e um aviso. Falou ele apenas do passado? Ou suas visões ainda aguardam cumprimento? À medida que o mundo gira e as nações se erguem e caem, as profecias seladas de Daniel permanecem, aguardando o dia em que os sábios entenderão. E assim, enquanto o sol se põe sobre a antiga Babilônia, a história de Daniel nos lembra que acima dos reinos dos homens há um reino eterno, cujo domínio jamais passará.